E aqui estamos nós. E aí, meus amigos, mais uma quinta-feira. Como é que tá a temperatura aí? Porque aqui tá um frio de lascar. E isso é só o começo do inverno. Temperatura em torno de 12 graus. Mas é isso aí, né? Como nós não somos herdeiros, aí a gente tem que trabalhar. Vamos lá. Eu até postei um reels hoje dizendo que, poxa, eu concordo com você, tá difícil de levantar da cama, mas eu descobri que depois que eu fui tomar um banho, eu fiz um desafio, eu devia ter incluído uma cláusula dizendo que o inverno e o outono estava fora, de tomar um banho natural. E aí eu descobri que levantar da cama até que foi fácil. Pensa num banho rápido, tempo recorde no box. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre autoconhecimento. Vamos bater um papo aqui sobre autoconhecimento. Talvez você pense em autoconhecimento e venha na sua mente algo abstrato, é, algo filosófico, ou não, isso daí é só para pessoas evoluídas, ou de repente você acha que isso é frescura mesmo, isso daí é muito fresquinho, é muito Nutella. E aí é o seguinte, o autoconhecimento ele pode evitar anos de sofrimento. E eu te digo com toda certeza, eu comecei a fazer uma jornada de autoconhecimento alguns poucos anos atrás. E olha, como eu gostaria de ter começado isso com 20, com 15 anos. Porque o autoconhecimento, vamos enxergar ele de uma outra forma, tá? Ele é simplesmente para entender quem você é. Quem é você? Quem é o Eldo? Quando, né, ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, quem é você? Quem é você no seu íntimo? Quem é você quando você toma decisão, as suas decisões diárias? Quem é você quando o despertador toca? Quem é você quando você está fazendo uma negociação com um cliente? Quem é você? Então, essa é a ideia do autoconhecimento. Então, é para entender os seus pontos fortes, onde que você precisa melhorar, né? Quais são os seus pontos de atenção, o que você gosta, o que você não gosta, aquele tipo de coisa que você morreria por alguma coisa, por alguma pessoa, aquela coisa que você, cara, não suporta. Então, essa é a ideia do autoconhecimento, certo? Então, né, tô dando uma olhada aqui nas minhas colinhas. E aí, principalmente entender por que muitas das vezes nós repetimos o mesmo erro. Passa ano, entra anos, e aqui, né, eu direciono os meus conteúdos para um público 40 a mais. E entra ano, sai ano, você comete os mesmos erros, talvez desde a sua adolescência. Então, é para entender essa dinâmica, para você pensar um pouco quem você é, o que te pressiona, o que você faz quando você está pressionado, quando você está irritado, o que é? O que você faz? Você grita, você é grosso, você come, você bebe, você fuma, você usa alguma substância, alguma droga lícita, você dorme, você some, o que você faz? Então é para entender esse tipo de comportamento, né? A psicologia, tá, eu não quero fazer muito detalhe técnico, mas ela diz que 95% do nosso cérebro é inconsciente. Isso, para mim, pelo menos, é assustador, né? Então, significa que só 5% das coisas eu faço de forma consciente. Então, vamos caminhar aí dentro dessa dinâmica, tá? E quem não se conhece, você vive no automático, você vive reagindo. Tá pressionado, reage. Então você reage no seu trabalho, você reage, né, quando você tem algum tipo de problema, você reage às suas emoções, você reage a circunstâncias diversas da vida, mas raramente você para entender o que está acontecendo dentro dessa situação. E aí quem não se conhece
você acaba sendo governado por esses impulsos que você nem percebe. E eu não estou dizendo aqui, não, agora eu tenho autoconhecimento e tudo mudou. Isso é um processo. Isso é um start, é um momento que você, poxa, esse tipo de situação que me desperta esse tipo de comportamento. Isso significa você identificar gatilhos, tá? Então, é para você parar de viver no modo automático. E não que o modo automático seja ruim, existem algumas coisas que precisam ser automatizadas dentro do nosso cérebro. Né? Um exemplo bem comum é quando você aprende a dirigir. Você não fica pensando, que hora que você vai trocar a marcha, que hora que você vai dar seta. Você vai fazendo isso naturalmente. Você troca a marcha, você dá seta, né? Deveria pelo menos, na direção que você vai entrar, quando você vai mudar de faixa, isso você acaba fazendo automaticamente. Isso é bom porque o cérebro poupa energia. Mas comportamentos não são bons estarem automáticos, pelo menos no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Então, precisamos entender o que está acontecendo dentro disso daí. Então, porque se você não percebe isso, você continua fazendo errado, continua escolhendo relacionamentos errados, aceita situações que não deveriam aceitar, abandonamos projetos importantes, repete padrões destrutivos, né, de depreciação de você mesmo. Então, essa é a dinâmica para a qual eu proponho você parar e refletir e estudar um pouco, adquirir um pouco de conhecimento sobre você mesmo. Então, o autoconhecimento ele não muda quem você é, ele só revela quem você é. Olha que louco isso aí. Então não pense que o autoconhecimento, não, agora eu vou mudar a forma com que eu vejo o mundo. Talvez possa até mudar, mas principalmente a forma como você se enxerga a você mesmo. Como é ser você? Como é que é isso daí? Você já parou para pensar nisso? Então, ele não serve para mudar, ele serve para revelar. E serve para revelar a pessoa que já existe em você. Coisas como, o que te motiva? Você levanta de manhã, por quê? Só porque você precisa trabalhar, porque você precisa pagar seu aluguel, ou colocar combustível no seu carro, trazer comida para sua mesa aí, para as pessoas que dependem de você. O que te desanima? Isso é extremamente importante, você saber o que te brocha, né? Para usar uma linguagem mais bruta. O que é que te brocha? O que te irrita? O que te fortalece? O que faz com que a sua alma, cara, isso aqui foi legal. Onde que você é bom? E onde você precisa de ajuda? Então, um dos maiores sinais de maturidade é reconhecer as suas próprias limitações, porque, afinal de contas, nós não somos perfeitos, não preciso nem dizer isso para você. Tem uma placa na comunidade cristã da qual eu frequento, que eu gosto muito, que fala, aqui é proibido pessoas perfeitas. Tá? Então, o homem sábio é aquele que sabe, que tem esse conhecimento de onde que ele é forte e de onde ele precisa de ajuda. Mas onde que isso aí me ajuda de fato? Vamos imaginar que você vai estabelecer, ou você vai fazer uma sociedade. E aí você sabe onde você é forte, certo? Ok, beleza. Então, a teoria, né, a literatura administrativa de gestão, ela diz que o ideal é que você, quando você vai procurar um sócio, que você procure um perfil que te complemente, não que seja igual a você. Por quê? Porque isso está fadado ao fracasso. Imagine você ter duas pessoas como sócias com um perfil profissional, com um perfil operacional. Cara, quem vai fazer a parte da administração? Quem vai fazer as vendas? Então, se você tem um perfil operacional, o ideal é que você se junte, faça uma parceria, uma sociedade
alguém, um perfil mais comercial ou um perfil mais administrativo, de gestão. Essa é a ideia. Então, quando você conhece, quando você tá ligado nessas coisas, tá ligado no seu perfil, né? Qual é a sua personalidade, você já ganha aí alguns aninhos e evita muito sofrimento. Então, o autoconhecimento evita decisões caras. E o que é uma decisão cara, meu amigo? Vamos lá. Casamento, isso é uma decisão que você precisa tomar baseado no seu autoconhecimento. Sociedade, negócios, né, que você pode iniciar por uma motivação errada, emprego que você aceita por medo e oportunidades recusadas por insegurança, né, você achando que você não vai dar conta. Então, o autoconhecimento ele nos ajuda a evitar esse tipo de coisa. E eu tenho um lugar de fala muito grande, porque no alto dos meus 50 anos já tomei muitas decisões erradas. Já fiz muitas sociedades que não deveriam nem sequer ter sido cogitadas. Por quê? Por conta principalmente do meu perfil. Então, quando eu faço uma sociedade com um perfil, uma pessoa que é avessa aos valores que eu tenho, cara, isso tende a dar pau. É fato isso. Só que pela falta do autoconhecimento você não consegue enxergar isso. Então, eu falei aqui questão de valores, né? Cara, então quando você não entende alguém para casar, para caminhar junto, tem que ter valores parecidos. Não vou dizer totalmente iguais. As pessoas não devem ser iguais. Não devo procurar uma sociedade ou uma mulher para me casar que seja igual a mim. Ela precisa complementar. A sociedade precisa ser complementar. Mas isso costuma dar muito pau e a gente acaba negligenciando esse tipo de escolha, esse tipo de pensamento. Como começar? O autoconhecimento ele não começa com respostas. Pelo contrário, ele começa com perguntas. Você precisa se perguntar: o que realmente é importante para mim? Quais são os meus valores? O que me faz sentir realizado? Quais erros eu continuo repetindo? Quais são os meus maiores medos? Que legado eu quero deixar? Então, aqui são algumas perguntas, tá? Mas existem muitas outras para você fazer. Particularmente, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento num grupo de passos na Igreja Batista Memorial de Alphaville, e que foi um negócio assim fantástico. Eu indico. É muito bom, tá? Mas esse foi o meu começo. Até então, isso foi há 5, 6 anos atrás, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, meus amigos, poucas pessoas fazem essas perguntas. E pior, menos pessoas ainda têm coragem de ouvir essas respostas, porque tem muitas respostas que eu descobri acerca da minha personalidade, acerca do meu perfil, acerca de coisas que eu fiz que me custam muito caro, que me doem na alma. Decisões que eu tomei que também até hoje me assombram, né? Me confrontam. Então, depois dos 40, autoconhecimento ele deixa de ser luxo, ele é extremamente uma necessidade. E para você, né? Como você não tem mais tempo de viver 10 vidas diferentes, isso é uma excelente ferramenta para que você melhore a sua vida, né? Não somente o seu trabalho. Porque se você melhorar a sua vida, a sua pessoa, tudo melhora. Seu relacionamento, seus relacionamentos, seja com quem for, seu trabalho, sua espiritualidade. Então essa é uma jornada para quem não é só uma questão de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, sim, é importante, né? O trabalho, ele nos sustenta, porém, a sua vida. Quem conhece a si mesmo pode construir uma vida melhor, independente da idade que você esteja. Eu considero, Eldo,
que eu estou vivendo o segundo tempo da minha vida. Então eu não tenho muito mais tempo para apostar em fantasias ou coisas que não vão me trazer resultados um pouco mais consistentes. Beleza? Então, autoconhecimento para você economizar aí alguns anos de sofrimento e de dores. Faça essa jornada. Se você gostou, se esse conteúdo foi importante para você, clica aí, dá aquele like para fortalecer o canal, compartilha com outras pessoas que também estão nesse momento de vida. E até a próxima quinta, meus amigos. E olha, vou confessar que só para você, o meu desejo, o meu sonho era eu ter condições financeiras para quando começar o inverno aqui em São Paulo eu migrasse para o Nordeste ou para alguma cidade. Tem algumas cidades aqui no interior mesmo de São Paulo que o inverno lá é 25 graus. Beleza? Valeu, meus amigos. Um super abraço e até a próxima.